Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. O turismo vem dando sinais de recuperação depois de quase 2 anos e meio do início da pandemia de Covid-19. Nas férias escolares, a redução das restrições sanitárias, depois de uma retração no número de mortos pela Covid-19, fez com que as famílias voltassem a viajar, dentro e fora do país. Basta olhar os números. O setor de serviços foi um dos beneficiados. A alta de abril para maio foi puxada por hospedagem, transporte aéreo e alimentação. Também no mês de maio, as atividades relacionadas ao turismo cresceram 2,6% na comparação com abril. Segundo o IBGE, é o terceiro resultado positivo do ano para o setor, que acumula alta de mais de 11%, quase o mesmo patamar pré-pandemia, de fevereiro de 2020. No mesmo mês, em maio, a oferta de voos domésticos subiu 6%. E o número de brasileiros deixando o país atingiu o maior resultado desde o início de 2020. Um respiro para o setor do turismo, um dos mais impactados pela pandemia. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio, as perdas foram superiores a 500 bilhões de reais. Claro que feriados sempre ajudam o setor de turismo, evidentemente, né? Principalmente durante a pandemia, mas agora nesse momento de reabertura. Então o setor está em recuperação, o setor deve crescer 2,8% este ano. A projeção é da Confederação do Setor, que vê uma tendência de recuperação nas perdas sofridas durante a pandemia, como eu disse agora. Mas os brasileiros não foram os únicos. A busca por viagens durante o verão na Europa e nos Estados Unidos também aumentou e acabou gerando muita dor de cabeça para os passageiros em meio à greve de funcionários de companhias aéreas. A falta de funcionários e excesso de passageiros é uma combinação que são de 2 fatores, na verdade, que provocou um grande tumulto em alguns aeroportos na Europa. E olha, que as férias de julho mal começaram. Na primeira parte desse episódio, falamos sobre as expectativas para o setor de turismo. Para isso, conversamos com o especialista André Coelho. Ele é especialista em turismo, gerente de projetos da Fundação Getúlio Vargas. André, muito obrigada por estar conosco aqui no Item Mais. Bem-vindo. Olá, Carol. O prazer é meu. Muito obrigado pelo convite. André, muita gente viajando agora no mês de julho, famílias inteiras. O que está acontecendo, André? A pandemia arrefeceu um pouco, com isso as pessoas começam a viajar. A gente pode falar nesse momento de uma retomada do setor de turismo? Sim, essa é uma palavra importante para o setor de turismo, uma palavra que os empresários de turismo, o setor como um todo, já vem esperando há algum tempo para pronunciar, digamos assim. Apesar da situação econômica do Brasil ainda não estar ideal, nós temos um grupo de brasileiros que vem colocando o turismo de volta na sua cesta de consumo. Já é entendido que existe uma certa demanda reprimida para voltar às atividades de viagens, cada um na sua possibilidade, de acordo com a sua renda e com a sua situação econômica. Alguns fazendo viagens de longo curso nacionais, a maioria nacionais, né? Algumas até internacionais, mas a maioria nacionais, alguns fazendo viagens de avião, outros viagens regionais de carro. Então o turismo volta a entrar nessa realidade do brasileiro, que é positivo e causa impacto econômico nas várias regiões do Brasil. E aí você fala pra gente, o brasileiro está viajando principalmente dentro do país. Isso se deve ao atual câmbio, quando a gente observa nesse momento, por exemplo, o dólar oscilando entre 5,30 e 5,40, ou seja, com esse câmbio, o turismo interno, ele é favorecido? Sim, sem dúvida. Bom, nós temos aí uma série de efeitos, né, que provocam essa retomada, dentre eles, obviamente, o efeito da vacinação, né, que se prova como um remédio muito importante para a gente sair todo esse temor da pandemia. Então, outras questões são essa demanda reprimida que eu mencionei anteriormente e, na parte econômica, também essa questão do dólar, que faz com que fique muito caro para os brasileiros irem para o exterior. E apesar de existir um grupo de brasileiros com poder aquisitivo para viajar para o exterior, há aí novas opções no Brasil de viagem, de resorts, de turismo de aventura, muitas opções que os brasileiros estão dando preferência para ficar no Brasil. Há uma questão também internacional, né? Os aeroportos internacionais, a gente tem visto muito pela imprensa, estão sofrendo muito com o excesso de passageiros, isso também assusta um pouco a demanda para fazer viagens internacionais nesse momento, então por isso o brasileiro ainda direciona nesse momento, pelo menos para esse ano de 2022, é esperado que o brasileiro direcione para as viagens nacionais.
E aí muitas cidades que vivem do turismo são favorecidas e muitas também, indiretamente, conseguem colher os frutos do aumento do fluxo de turistas. Qual que é o papel do turismo nesse processo de recuperação econômica, André? O turismo tem um papel muito importante, que vai para além das suas áreas principais, né? Digamos assim, que é os restaurantes, a hospedagem ou o transporte. O turismo tem uma cadeia de impacto econômico enorme entre aqueles que são fornecedores da sua cadeia principal. Na verdade, o turismo hoje, no pós-pandemia, já é muito mais do que só o setor de viagens. Ele é um setor de sustentabilidade, que pensa sustentabilidade, que pensa cultura, que faz integração das pessoas. E as cidades que recebem turistas têm, dependendo da economia da cidade, né, uma participação maior ou menor do turismo nas suas receitas, mas sempre com um efeito muito positivo, tanto o efeito direto na cidade que está recebendo o turista, como esse efeito que você mencionou, que a gente chama de efeito regional, né, essa regionalização, que às vezes o atrativo turístico principal de uma determinada região nem está naquela cidade. Ele pode ser um parque, um atrativo natural, uma cachoeira, um lago, que está talvez geograficamente no município vizinho, mas que traz benefícios para aquele município onde está uma melhor infraestrutura de hospedagem. Então, os dois municípios de toda aquela região têm empregos gerados, têm impacto econômico, moeda circulando, consumo. Isso é importante para a economia como um todo, né? E o turismo tem uma outra grande vantagem que prega nas diversas áreas que nós precisamos no Brasil, tanto nas áreas de maior capacitação, como nas áreas também de menor capacitação, que o setor de serviço tem essa vertente de empregar em diversas áreas econômicas. Esse mês de julho, André, ele é a principal temporada do turismo no Brasil? Olha, geralmente, a principal temporada para as viagens internas é o período de verão, mas o mês de julho também tem uma participação significativa, como, digamos assim, uma alta temporada de viagens para o Brasil. E os números já estão indicando que há uma procura muito grande por viagens nesse período. Como eu disse anteriormente, alguns números das viagens nacionais já estão mostrando que uma previsão de movimento grande nos aeroportos nessa última quinzena de julho, mas também a previsão de movimentação nas estradas e nas viagens regionais também, para aqueles que não vão fazer viagens de avião, mas vão se distribuir regionalmente entre os estados brasileiros. Há alguma região mais procurada que acaba sendo mais favorecida nesse aquecimento do turismo, André? Na verdade, existe ainda uma procura grande, né? Acho que uma ansiedade grande por grande parte da demanda em viajar e há ainda um grande grupo que não viajou e que provavelmente, dependendo da situação econômica do país, volte a colocar o turismo na sua cesta de consumo no próximo semestre ou no próximo ano. Então, acho que nesse momento a gente não tem uma região específica que esteja sendo mais procurada, mas várias regiões do Brasil estão recebendo esse efeito, né, de retomada do turismo, como a gente mencionou no início. O quanto que a atual situação econômica ela impacta, inclusive nessa tentativa de recuperação, de reaquecimento do turismo? Ela não é a situação ideal, o turismo depende muito da situação econômica do país, tanto para as viagens nacionais como até para as viagens internacionais. O Brasil é um país muito grande, então a gente ainda sempre tem um grupo de brasileiros com um poder aquisitivo significativo para viajar, seja para o exterior ou pelo Brasil, mas ainda tem um grupo que ainda não colocou o turismo de volta na sua cesta de consumo por conta da situação econômica do país. Então a gente ainda precisa de uma melhora da situação econômica para que esse movimento de retomada se complemente. Um movimento que já está acontecendo, né, mas para que ele seja completo, a gente precisa que a economia acompanhe esse movimento, ou seja, propulsora até desse movimento. Como você falava, André, expectativa então é positiva. Você fala dessa retomada que começa. Qualquer expectativa então para o segundo semestre, para o ano de 2022, quando falamos de turismo, olhando aqui para o Brasil? Sim, a expectativa é positiva, a expectativa é de crescimento. Empresários, governos, as entidades de classe estiveram muito juntos nesse período de pandemia, fazendo um trabalho sério. E esse ano de 2022, eu acho que vai ser um ano de teste para esse processo de retomada, tanto para a oferta quanto para a demanda turística. Vamos acompanhar então, conferir. André, obrigada mais uma vez por conversar conosco aqui no Item Mais e até uma próxima. Foi um prazer, muito obrigado, até a próxima. Apesar da saudade de viajar, os brasileiros vêm enfrentando obstáculos para voltar aos velhos hábitos. Inflação e política, começando pela inflação, ela acelerou no mês de junho, nos últimos 12 meses, essa alta já é quase de 12%. Os dados são do IBGE, todo mês traz essa lista com a variação de preço de quase 500 itens comercializados aqui no Brasil.
Fizemos uma separação e colocamos na tela aí as principais altas. Confiram comigo. Passagens aéreas, 122%. Transporte por aplicativo, 62%. Café moído, 61%. Óleo diesel, 56%. Leite longa-vida, 37%. Gasolina, 26%. Gás de botijão, 26,9%. As passagens compradas por nós brasileiros no mês de abril para rotas domésticas ficaram na média de R$ 659, um aumento de incríveis 79,9% na comparação com um ano antes. Se a gente olhar por companhia aérea, todo mundo subiu o preço. Azul 63%, Gol 128% e a Latam 71%. E o brasileiro teve ainda queda na renda. A renda domiciliar em 2021 caiu ao menor nível desde o ano de 2012. O estudo do IBGE revela que o resultado é o menor da série histórica. Jairo, esse dado é extremamente preocupante e ele mostra o que aconteceu de verdade com a condição financeira das famílias brasileiras. O rendimento médio de per capita, por cabeça, de todos os domicílios brasileiros ficou em R$ 1.353. É uma queda de quase 7% na comparação com 2020. Na segunda parte desse episódio, falamos sobre os desafios da retomada do crescimento do setor de turismo. Para isso, conversamos com o Fábio Bentes. Ele é economista da Confederação Nacional do Comércio, responsável pela análise do setor de turismo. Fábio, obrigada por estar conosco aqui no Item Mais. Bem-vindo. Muito obrigado, eu que agradeço. Fábio, primeiro para a gente entender um pouco o que está acontecendo com o setor de turismo nesse momento no Brasil. A gente está falando de um período de férias escolares, em que é grande a procura por passagens aéreas, por pacotes de viagens, todo mundo quer um pouco descansar, aproveitar que as crianças, adolescentes, enfim, quem estuda, está de férias para curtir um pouco esse período. Só que aí, quando você acha que você vai curtir, vai aproveitar, vem inflação, passagem aérea cara, juros, o mercado de trabalho aí patinando. E estamos falando de turismo que não é uma atividade essencial. O quanto que a situação econômica dificulta a recuperação do setor? A situação econômica, sem dúvida, dificulta. A gente considera as atividades de turismo atividades não essenciais. A gente está diante de uma inflação de 12% ao ano, uma inflação anualizada de 2 dígitos, juros em elevação. E numa situação como essa, o comportamento natural dos consumidores é colocar o pé no freio em termos de gastos com consumo não essencial. Acontece que a gente não vive uma situação normal, né? A gente tem uma demanda represada enorme por turismo, os brasileiros ficaram sem viajar praticamente por 2 anos. Essa retomada ela veio ocorrendo de forma gradual e, recentemente, o IBGE divulgou os dados de maio e a surpresa foi que em maio houve um avanço significativo do volume de receitas no setor de turismo. Essa surpresa positiva de maio fez, inclusive, com que o setor de turismo reavesse o nível de volume de receitas que se tinha antes do início da pandemia, lá em fevereiro de 2020. Obviamente, isso não se deu só por conta do resultado de maio, mas de uma série de meses que se sucederam num processo de retomada do setor de turismo. E isso é muito associado, a gente pode associar esse movimento à queda do isolamento social, à vacinação da população. Isso, de certa forma, garantiu um cenário seguro, tanto para os consumidores quanto para as empresas. Então, há que se comemorar o fato de, finalmente, o setor de turismo, segundo indicadores do próprio IBGE, ter alcançado o volume de receitas do período pré-pandemia. Mas a gente sabe, em economia, você cobre o pé, descobre a cabeça, né? E ao descobrir a cabeça, você se depara com esse cenário pouco propício à aceleração de gastos com serviços não essenciais. Então, o cenário é positivo para o decorrer do ano, mas esperar que daqui para frente o setor de turismo vá deslanchar e vai recuperar todo o terreno perdido ao longo de 2 anos de pandemia. Então, é um cenário de otimismo moderado e de gradual recuperação daqui até o final do ano. Temos 2 temporadas importantes pela frente, a temporada de inverno, que se inicia com as férias escolares, e a temporada de verão, essa sim é o Natal do setor do turismo, se estende até o Carnaval
de 2023. A gente tem uma expectativa, inclusive, de que na alta temporada de verão, o setor de turismo no Brasil movimente algo perto de 70,7 bilhões de reais. Isso seria suficiente para reverter os prejuízos do setor durante esse período de pandemia, Fábio? Olha, o setor, se ele tivesse mantido a tendência de crescimento que ele tinha até o final de 2019, seguramente o setor ainda estaria nesse momento, né, com nível de faturamento, nível de volume de receitas muito maior do que o que ele apresenta hoje. O que a gente comemora hoje é o fato do setor de turismo ter igualado o volume de receitas que se tinha em fevereiro de 2020. Mas é claro, passados 27 meses, se a gente não tivesse tido a pandemia, seguramente o setor de turismo estaria faturando num patamar mais elevado. Eu acredito que retomar essa tendência e recuperar todas as perdas da pandemia, eu acho que fica para realmente 2023, lá para a segunda metade de 2023. Mas só pelo fato do setor ter igualado o volume de receitas que se tinha lá em fevereiro de 2020, é assim um fenômeno, um fato marcante para o setor. Aliás, o setor de turismo foi o que mais sofreu com a pandemia se comparado ao comércio, indústria e agronegócio. Fábio, e aí você destaca os números do IBGE com relação ao setor de serviços, números que foram impulsionados justamente por atividades ligadas ao turismo. Aí falamos de hospedagem, de alimentação. Em maio, que é um mês que não é uma temporada tradicional de turismo, aqui no Brasil, digamos assim. E mesmo num cenário de inflação, como relatávamos há pouco, com passagens aéreas muito caras, o que explica essa alta? É o brasileiro que adapta o turismo, quer dizer, não viaja de avião, viaja então de carro, ou viaja de ônibus. O que explica essa alta? Na verdade, essa surpresa, boa parte dessa surpresa relativa aos dados de maio, se refere ao fato de que o brasileiro está procurando se adaptar a essa nova realidade. Todos nós sabemos que qualquer bem ou serviço na economia, quando você tem um excesso de demanda, uma demanda sazonal, geralmente o que acontece é um impacto nos preços. Fica mais caro viajar no verão, como sempre foi, às vezes fica mais caro viajar nas férias de julho, como sempre foi. E aí, diante desse cenário, a gente acredita que boa parte dessa surpresa, dessa antecipação da recuperação do nível de receitas do período pré-pandemia, se deve ao fato de que o brasileiro está procurando datas alternativas, viajar na baixa temporada. Todos nós que viajamos sabemos que o ticket médio das passagens aéreas é menor, o ticket rodoviário é a mesma coisa, a diária dos hotéis também. Então, da mesma forma que o setor se adapta a essas forças de oferta e demanda, o que a gente observa é que as famílias brasileiras, com a inflação tão pressionada e com esse represamento, essa demanda represada por viagens, as famílias brasileiras se adaptaram e procuraram, na medida do possível, antecipar férias, antecipar a viagem e aproveitar os serviços turísticos a um preço mais atraente, como foi, aliás, o que ocorreu agora no mês de maio de 2022. E aproveitando que falávamos de passagem aérea, Fábio, há inclusive uma expectativa para mais um aumento do valor das passagens, puxado principalmente pelo preço do querosene de aviação. É isso que explica essa alta das passagens aéreas, Fábio? Ou é uma tentativa de recuperar os prejuízos também do setor aéreo? Bom, são os dois fatores, Carol. Primeiramente, a gente está diante de uma pressão de custos enorme, que vale para o posto de gasolina, vale para o ticket aéreo também, quando você sobe o preço do combustível na refinaria, quando você sobe o preço do querosene de aviação, isso acaba impactando o preço da passagem aérea. Estima-se que esse percentual gira em torno de 20% a 30% do custo das companhias aéreas. Então, se o querosene de aviação sobe, como tem subido, aliás, atingiu um recorde agora no final do mês de maio, a tendência é que isso seja pelo menos parcialmente passado ao preço da tarifa para o consumidor. Só que há também um outro fenômeno. A gente falava de oferta e demanda, houve algo que a gente deve comemorar sim, que é praticamente a eliminação do isolamento social. Né? Quando a gente compara o nível de circulação de consumidores em estabelecimentos de comércio e serviços, a gente está hoje com um patamar muito semelhante ao que se tinha lá no início de 2020, isso é uma notícia boa, mas por conta desse aumento da circulação, o que a gente percebe é que no caso das passagens aéreas, aquela queda abrupta que houve no preço médio do ticket das passagens aéreas na primeira metade de 2020, de certa forma está sendo compensada agora. Segundo o IPCA, nos primeiros meses de pandemia, o preço médio da passagem aérea caiu 48%.
E o que a gente observa nos últimos 12 meses é que o preço da passagem aérea mais do que dobrou, subiu entre 100% e 110%, ou seja, então um efeito compensação daquele período de redução das passagens aéreas, no qual as companhias foram obrigadas a sacrificar a margem. É um movimento natural, mas é um movimento que não tende a perdurar na medida em que a gente sabe que a economia brasileira ainda apresenta um ritmo lento de crescimento. Ainda apresenta um ritmo lento de crescimento, temos aí a inflação, esse aumento das passagens aéreas, como você falou, uma alta procura, principalmente para as temporadas. Para a próxima temporada que vem aí, que você fala que é o Natal do setor de turismo, para quem pretende viajar, qual que é o ideal? Então, Fábio, já começar a se planejar, já fazer a compra do pacote, da passagem, qual que é a dica que você dá para quem está nos acompanhando e já está pensando nas próximas férias? O ideal realmente é fazer pesquisa de preços mesmo, né? Utilizar a tecnologia, consulta nos aplicativos de passagens aéreas, a internet mesmo, utilizar pontos, né? Quer dizer, quem tem ponto consegue um bom abatimento no preço da passagem aérea, é pesquisar preço mesmo, dica número 1. Dica número 2, a gente sabe que uma passagem aérea, um pacote turístico, muitas vezes envolve financiamento, parcelamento dessa compra. Então, às vezes, todo o esforço gasto para achar uma passagem aérea mais barata acaba esbarrando numa taxa de juros de financiamento desse tipo de serviço muito elevado. Então, não basta pesquisar o preço da passagem aérea, tem que pesquisar a taxa de juros para quem for financiar esse tipo de gasto, quem for comprar, né, a prazo. Então, essa pesquisa de preços é fundamental para que o consumidor não comprometa o orçamento mais à frente. Existe uma estratégia essa mais arriscada, e aí isso varia muito de consumidor para consumidor, muitas vezes por conta de uma queda eventual na demanda por transporte aéreo, algumas companhias acabam liquidando os lugares, os últimos assentos nos aviões, e isso se dá frequentemente pela queda no preço em cima da hora. Claro que a gente não recomenda a ninguém planejar uma viagem em cima da hora, mas às vezes ficar de olho numa boa oportunidade, especialmente em destinos menos tradicionais, acaba sendo uma estratégia bem sucedida para tentar preservar o orçamento familiar. Estão aí as dicas do Fábio conosco aqui no Item Mais, também projetando as expectativas para o setor do turismo. Mais uma vez, Fábio, obrigada por estar conosco e até uma próxima. Eu que agradeço, Carol. Até uma próxima. Então arrume as malas e a gente volta a se encontrar amanhã. Até lá! Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherer. Pauta e produção, Danilo Santana. Edição e sonorização, Luan Alencar. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Carolina Farias. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil e aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.